Esta é a história da família de Jacó. Quando José era um jovem de 17 anos, cuidava das ovelhas e das cabras, junto com seus irmãos, os filhos de Bila e de Zilpa, que eram mulheres do seu pai. E José contava ao pai as coisas erradas que seus irmãos faziam. Jacó já era velho quando José nasceu, e por isso ele o amava mais do que todos os seus irmãos, seus outros filhos, né? Mas irmãos. Jacó mandou fazer para José uma túnica longa, de mangas compridas. Os irmãos viam que o pai amava mais José do que a eles, e por isso tinham ódio dele e eram grosseiros quando falavam com ele. Amém. Pode sentar. É interessante que a gente vai, os anos vão passando, a gente vai amadurecendo. Quando eu era mais jovem, eu ia na igreja. Você sabe que José é uma palavra assim que a gente ouve bastante. É difícil alguém que não conhece a história de José. Aí quando eu ia alguém lá pregar uma palavra dessa assim, que a gente estava acostumado a ouvir várias vezes, eu falei, meu Deus, de novo, não é possível. Tanto é que eu acho, posso estar enganado, mas eu acho que eu não estou enganado, é a primeira vez que eu prego sobre José. Porque basicamente é um assunto que é bem falado, né? Mas a gente ouve muito falar de José e a gente vai passar até pelos sonhos, né? Mas eu não queria focar muito nos sonhos, não. Porque quando a gente ouve José, todo mundo já sabe a história, todo mundo passa e muita gente gosta de pregar sobre sonhos, né? Sobre os sonhos de José. Mas eu quero ir um pouquinho, eu vou passar por isso, mas um pouquinho além. E esse início aqui que eu li é mais para introduzir, né? Essa questão de Jacó, de José e seus irmãos, né? Para pegar o início da base de que Deus transforma, é especialista em transformar mal em bem, transformar situações difíceis em situações favoráveis, né? E Jacó, por ele ter tido José já mais velho, ele amava mais. E a gente sabe que isso é errado, porque você não pode dar mais atenção a um do que ao outro, você acaba causando problemas na família. Então, Jacó já errava aí, quando ele demonstrava assim, de modo até exagerado, a ponto de dar uma túnica para um diferenciado e para outro não. Acredito no meu entender que ele estava errando, mas Deus transformou o erro dele em bem, né? Pegou o que ele estava fazendo de errado para fazer com que no final tudo desse certo. Mas a questão maior aqui que eu quero tocar é sobre o propósito, né? Que Deus, a gente ouve muito, né? Toda vez que a gente vai em algum lugar, o pessoal tem mania de falar e a gente às vezes não para pensar. O pessoal fala assim, Deus tem um propósito para você. E Deus tem um propósito para você. E Deus tem um propósito para você. E com certeza Deus tem um propósito para mim, para você, para todos nós. Só que a gente não para prestar atenção sobre esse propósito. Eu, por exemplo, eu achava que o propósito era assim. Eu sabia que Deus tinha um propósito para mim, né? Mas assim, tipo assim, Deus tem um propósito para Moisés. Então, Moisés, Deus tem um propósito para você. Aí você pensa assim, pô, Deus tem um propósito para mim. Então, alguma coisa, né? Às vezes a gente não sabe o que é, né? Um propósito para mim, às vezes é para fazer isso, às vezes é para ir ali. Só que a gente foca muito no propósito eu. E Deus não é um Deus de propósito eu. Ele é um Deus que tem um propósito para você, mas que o propósito não é só para você. O propósito, ele é coletivo. Por exemplo, há anos atrás, tinha um culto lá em casa, né, Moisés? Aquele culto tinha um propósito. E às vezes o propósito, ele vai como gotas de água, de chuva. Ele pega cai um bocado aqui, cai um bocado ali. E o propósito de Deus na sua vida faz com que aquilo não seja só para o eu, mas ele expande para o coletivo. Então, por exemplo, vovó, eu lembro do conselho da vovó, quantos anos já se passaram? A vovó falou para mim, meu filho, você tem que ler Provérbios, começa a ler Provérbios. Eu não esqueci, vó, eu li Provérbios, o primeiro livro, e é um dos livros que eu mais gosto. E vovó falou, um pingo do propósito. Ela deixou um pingo do propósito, de vários propósitos que Deus tem na vida dela, já correu
pro coletivo. Pingou em mim e hoje está pingando aqui. Porque um dia ela deu um conselho. Porque um dia ela deixou Deus usar ela. No mínimo das coisas. Que às vezes a gente acha que tudo tem que ser extraordinário. Às vezes Deus age tão simples. Você obedeceu, né? Eu obedeci. Isso aí, ó, valeu, obediência. Não, ela falou de nada, você. Não, nem questão, eu falei até a palavra errada, não é uma questão de obedecer. Você seguiu o conselho dela. Você seguiu o conselho dela. Foi bom pra você. Foi bom. De igual modo. É bom aquela parte que você fala assim: quem acha uma mulher, acha uma coisa boa. Aí achou a Letícia. Agora. E, assim, de igual modo como minha avó me deu um conselho, Deus está sempre dando conselho. A palavra dele está sempre dando conselho pra gente. A questão é que, às vezes, a gente, como foi falado aqui hoje, a escolha, né? A gente tem esse direito, o livre-arbítrio de fazer a escolha que eu quero. Deus quer o bom para você. Às vezes, seu pai quer que você tome o caminho certo, bom, né? Às vezes, na nossa visão, aí, rapaz, isso aí... Mas, na verdade, é porque já tem experiência, já tem mais conhecimento. Porque, o que acontece? A gente não nasce pronto, né? A gente nasce lá, não sabe andar. Não sabe nem, depende de comidinha na boca, de cuidado. Aí a gente vai passando o tempo, vai crescendo, aí começa a andar, leva uns tombos, aí precisa de mão para ajudar. Porque a vida é um aprendizado e você está sempre aprendendo. Não é porque talvez eu tenha 80 e poucos anos um dia que eu não vou deixar de aprender ou que eu não vou ter o que aprender. Porque na verdade é uma frase que eu já ouvi que é pura verdade. Se você deixar de aprender, você esquece que aprendeu. E é uma coisa que, se você parar para pensar, é pura verdade. Fica sem fazer alguma coisa. Daqui a pouquinho, como é que faz isso? Aí você já tem dificuldade, você tem que dar uma volta. Poxa, aí você vai pegando de novo, porque você tem que estar exercitando. Tudo na vida é exercício, é treinamento. Escola, vou lá na escola, tem que aprender a falar o bar, o bé, aí depois forma a palavra, aí depois você vai aprendendo. E assim a gente vai crescendo, né, na nossa vida. A gente não nasce pronto. E essa questão do propósito, porque na nossa vida a gente sempre bate e sempre vai estar diante de nós o propósito e às vezes uma proposta. Propósito ou proposta. E a proposta é muito legal. Você ganha uma proposta de emprego melhor. Poxa, legal, né? Só que a proposta só tem a ver comigo. A proposta, oportunidade de comprar um carro melhor. E lá, fulano está vendendo a casa, eu tenho condição? Não tenho, proposta. As propostas surgem nas nossas vidas. Pode ser proposta boa, pode ser proposta ruim. Mas a proposta é sempre pro eu. E Deus é um Deus que trabalha em coletivo. Então, José, na vida dele, a gente vai até passar por isso, teve proposta. Mas Deus tinha um propósito na vida dele. Então, Deus, ele nos treina, né? Vai nos treinando. Às vezes, nas coisas ruins da nossa vida, que a gente acha, poxa, fica chateado, pé da vida, não é possível, Senhor, o que está acontecendo? Fulano falou isso, abençoado, danado. E a gente não para pensar que, às vezes, né, Deus está treinando a gente. Uma situação ruim. Às vezes, você olha por paciência. Você acha que Deus vai... toma aí, agora você está paciente, né? Não é assim, não. Você vai orar por paciência e Deus vai botar uns abençoados na sua vida para te apurrinhar, né? Para te treinar, para fazer você ter mais paciência. A paciência não vai cair do céu, né? Se eu trocar um violão, eu nunca tive muita habilidade, não. Tenho as partes dos dons, né? Mas se eu me esforçasse, talvez eu aprendi. Mas tem que treinar, senão não vai tocar bem. Qualquer coisa que você for fazer na vida, tem a parte de treinamento para você melhorar, se aperfeiçoar. Por exemplo, você vai estudar na escola. Aprendeu lá, né? Mas quando você estiver na faculdade, vai ter coisa que você vai talvez passar por aquilo de novo, você nem lembra. Você vai ter que aprender de novo. Por quê? Você deixou de aprender, deixou de exercitar. E tudo na vida. Você pode pegar todas as áreas. Desde não fazer comida. Vou fazer um arroz. Alguém vai aprender a fazer arroz agora. Se ele não fizer durante algum período, vai passar um mês e vai ter que fazer arroz e vai lembrar? Não vai lembrar. Eu vou fazer feijão lá em casa de vez em quando? Eu só faço de vez em quando, né? Toda vez. Eu sei que está anotado no celular lá. 1 minuto, então eu fico em dúvida. Não tem aquela segurança, né? Você vai lá, rapaz, deixa eu ver aqui que eu anotei isso. Aí eu vou lá, feijão, tá? Bota água assim, né? Tantos minutos, você abre, se não tiver cozido, você bota mais meia hora. Quem Letícia me ensinou isso. Mas eu não faço feijão todo dia. Então tem que fazer todo dia
Mas o negócio é que lá em casa come pouco, né? Não precisa fazer direto. Sempre junto nele, vê se você não vai comer todo dia. E aí a gente tem que fazer, né? Então, eu vou pegar um de versículo aqui na frente, do 5 ao 11, para dar uma introduzida, a gente lê rapidinho. Na verdade, a gente já conhece bem a história, mas só para dar uma base. No versículo 5 ao 11 aqui. Certa vez José teve um sonho e contou aos seus irmãos. Aí é que ficaram com mais raiva dele, porque ele disse assim: escutem, que eu vou contar um sonho que tive. Sonhei que estávamos no campo amarrando feixes de trigo. De repente, o meu feixe ficou de pé, e os feixes de vocês se colocaram em volta do meu e se curvaram diante dele. Então os irmãos perguntaram: quer dizer que você vai ser nosso rei e que vai mandar em nós? E ficaram com mais ódio dele ainda. E por causa dos seus sonhos e do seu jeito que eles contavam. Depois José sonhou outra vez e contou também esse sonho aos seus irmãos, e ele disse assim: eu tive outro sonho, dessa vez o sol e a lua e as 11 estrelas se curvaram diante de mim. Quando José contou esse sonho ao pai e aos irmãos, o pai dele repreendeu e disse: o que quer dizer este sonho que você teve? Por acaso a sua mãe, os seus irmãos e eu vamos nos ajoelhar diante de você, encostar o rosto no chão? Os irmãos de José tinham inveja dele, mas o seu pai ficou pensando no caso. Bom, a questão do sonho aqui não é nem pelo sonho em questão. É claro que o sonho é importante, porque a gente vive num mundo assim onde tudo está ficando cada vez mais rápido. Antigamente não tinha esse negócio de fast food. Hoje o pessoal vai lá no McDonald's, os lanches, tudo vapt-vupt, né? Agora celular, internet, tudo é muito rápido. E o pessoal não está se ligando que tem um tempo para as coisas. Às vezes Deus mostra alguma coisa em você, mas você, até pelo pensamento que o mundo tem colocado, aquela que você vive, que você pega algumas coisas inconscientemente, pela sua vivência, né? Então você está acostumado com tudo tão rápido, que você quer tudo na hora, mas não é assim. Até porque tem coisas que você não está pronto. Não tem como. Vai pegar um adolescente e vai falar: hoje você vai dar aula aqui para os seus coleguinhas? Não vai dar certo. Ele não está pronto, né? Então, tem essa questão que Deus usa. Às vezes Deus mostra: Deus vai te usar para isso. Ou Deus quer te usar nesse assunto. Aí a gente acha: poxa, vou ser isso. Mas às vezes, se Deus mostrar tudo, você mesmo se arrebenta. Você mesmo se quebra a cara, porque você: não, Deus quer isso para mim, mas você não está pronto. Aí você vai tentar fazer o quê? Com as suas mãos. Aí você vai se arrebentar. Então, às vezes, Deus mostrou para José de uma certa forma, e ele contava, ele não tinha ideia, ele não estava pronto. Ele não tinha ideia daquilo, então ele contava, os irmãos já tinham raiva, né, por tudo aquilo que eles viviam, né? Então aquilo foi piorando. Aí a gente vai continuar na história, todo mundo sabe que os irmãos vendem ele, mas é por isso, porque às vezes Deus mostra alguma coisa na gente, mas a gente não está pronto. A gente tem o tempo de preparo, como o arroz tem o tempo de preparo, tem o sal, tem o alho, coisa mais simples. Você vê, as coisas são simples, a gente que não para para pensar na simplicidade das coisas, de um arroz, do tempo de cozimento, tem a água, então tudo é um preparo. Deus está te preparando. Às vezes você está passando uma situação difícil, você não está entendendo, você está com raiva daquilo, já não está, sabe, não está aguentando mais, já quer, mas às vezes Deus vai usar aquilo para te fazer melhor. Talvez a gente passe por situações difíceis que Deus vai te usar para ajudar alguém que está passando uma situação difícil depois, né? E tudo na vida passa. Agora essa questão de tudo rápido, né? Agora não sei quem mexe no WhatsApp, lançaram o negócio da voz mais rápida. Agora só ouço aquela... O pessoal não quer nem ouvir o áudio direito. Agora é velocidade 2.0. Nossa, você vê, a gente está acostumado, a gente não presta atenção, a gente quer tudo rápido. Quando a internet começou, o troço era devagar e tinha internet de escada. Agora a internet está rápida. Se der qualquer probleminha, o pessoal já fica doido. Cadê a internet? Não tem internet, Wi-Fi, não sei o quê. O pessoal fica doido. E aí, não é? E às vezes a gente não para pensar no básico, no normal, né? Que a gente está mal acostumado.
Então, Deus, ele treina José, mesmo que ele não soubesse. José foi escravo, prisioneiro, né? E a gente, às vezes, com um probleminha, a gente já reclama. Então, Deus foi treinando José. José, como a gente já sabe, como dando uma resumida, um dia Jacó pede para José dar uma olhada nos irmãos, vai lá e traz notícia. Beleza, ele foi. Só que os irmãos viram de longe e já começaram a tramar, né? O que a gente vai fazer? Vai matar? Porque já tava com raiva. E, tipo assim, alguém próximo, né, às vezes de Deus, teria outra atitude, mas os irmãos, né, já estavam amargurados. Quem disse que estava próximo de Deus, né? Porque às vezes, por exemplo, se você, eu percebo, falo por mim. Se eu deixar de orar, eu já percebo às vezes que tem alguma coisa diferente, já não sou a mesma pessoa, às vezes eu percebo, você percebe. Você deixou de orar, você não leu uma Bíblia, você não fez alguma coisa, você vai se afastando de Deus sem perceber, algumas bobeirinhas, não dá atenção. Você já percebe que você muda, ou temperamento, alguma coisa muda, ou você não vai ter uma paciência, ouvir alguma coisa que não gostou, ao invés de, vou pensar, vou responder. Não, você às vezes fala alguma coisa que não devia. Então a gente precisa estar cada vez mais próximo de Deus para isso, né? Então, Jacó, né, mandou ele lá e os irmãos venderam para o Egito. Tinha uma caravana passando e eles falaram, vamos vender. Tinha até um dos irmãos que não estava com essa intenção, queria dar uma enrolada, né, para ver se salvava, mas não deu. Não deu. Mas porque Deus tinha um propósito. E José passou por um monte de perrengue, mas é porque ele precisava, né? Precisava para ser treinado para um propósito maior. Porque José, ele foi treinado para o propósito dele para alcançar milhares de pessoas. Não tinha a ver só com ele, né? Abraão, por exemplo, Deus tinha um propósito para Abraão. Abraão morreu e nem viu o propósito todo se cumprir, mas hoje a gente está aqui. Parte de um propósito, de um algo maior, de um todo, né? Para que Abraão seria pai de multidões, e aí a gente está aí. Paulo, qual o propósito de Paulo? Paulo veio para começar a espalhar o evangelho para os gentios. Hoje a gente está aqui por causa de um propósito na vida de uma pessoa que alcançou várias pessoas. É isso, a noite aqui, por exemplo, a gente está aqui. Tem um propósito da gente estar aqui. Então, vai alcançando o coletivo e nos levando ao propósito. Esse é o propósito. Às vezes o propósito de Deus na nossa vida não é só algo sobre mim, que Deus vai te usar, você vai pregar lá e vai acontecer isso. Deus vai te usar, vai alcançar alguém que vai pregar, vai ser missionário. Mas não, às vezes o propósito de Deus tem um propósito com você para alcançar o coletivo onde você está. Você faz parte de um propósito. Hoje a gente está aqui. Tem um propósito para o qual a gente está aqui. Na sua igreja local. Você está lá, você está cultuando, está com os irmãos. Tem pessoas que você conhece, você alcança, que eu não tenho como. Ou que a Letícia, como conhece pessoas que às vezes eu não sei quem é. O propósito de você estar tendo a oportunidade de conversar com aquela pessoa, dar um pouco de perfume de Jesus para eles, né? Fazer uma diferença. Então, até no meio dessas dificuldades, Deus honra José. Então, José foi vendido, foi comprado, foi para a casa de Potifar. Potifar tinha muita condição, tinha muitas coisas. O que Deus faz? Abençoa José. Aí José conquista a simpatia de Potifar, Potifar coloca tudo na mão dele, aí ele começa a administrar tudo. Começou a administrar, ser treinado a administrar coisas grandes. Não tão grandes ainda, mas já era um vislumbre de algo grande. Aí o que acontece? A mulher de Potifar começa a se engraçar lá, e aí vem a primeira proposta, o diabo dando proposta. Proposta porque um passo em falso, uma pedrinha, e se arrebenta, talvez ele não tinha mais chance de cumprir o propósito. Ou talvez ele demorar mais ainda, só Deus sabe, né? Mas ele escolhe correr, que é o que muitos de nós precisamos aprender, às vezes, que pecado a gente corre, diabo a gente enfrenta. E José teve a atitude correta de correr. Então, teve toda aquela injúria, foi preso, né? Porque Potifar ficou com raiva, a mulher contou uma historinha toda errada, ele foi para a prisão, e lá na prisão, mesmo assim, Deus era com ele. E Deus fez com que o carcereiro lá tivesse simpatia dele também, e ele começou a administrar a prisão toda. Então, o carcereiro não se preocupava com mais nada.
Não, José, ó, cuida de tudo aí. E o que ele estava fazendo? Aprendendo a administrar onde não tinha nada, na escassez. Aprendendo a administrar, talvez, pessoas problemáticas. Né? Porque às vezes não é só a situação, é o tipo de pessoa que você lida. Com certeza, lá nas propriedades Potifar tinha um tipo de pessoa que ele lidava. Na prisão ele lidava com outro tipo de pessoa. Então tudo Deus foi treinando. Então a gente vai ler a clássica parte onde 2 prisioneiros têm um sonho. Gênesis 41. A gente vai ler alguns versículos aqui. Do 1 ao 7 primeiro, né? Que diz assim. Esse aqui desculpa, já estou lá no rei já. Não, então vamos pular. Vamos chegar no rei. Mas antes de chegar no rei, tem aquela história, né? É um padeiro e um copeiro tiveram sonho lá na prisão. E José, como cuidava de todos os prisioneiros, passava lá, com certeza via todos, está tudo bem e tal. Aí viu que os dois estavam meio lá diferentes, preocupados. Falei, o que aconteceu aí? Aí ele falou, não, porque eu tive um sonho e ele teve um sonho. Não vou contar o sonho agora, mas aí ele conta os sonhos, Deus dá a interpretação, ele interpreta e depois de 3 dias acontece exatamente o que ele interpretou. O copeiro volta a servir o rei e o padeiro é morto. Com certeza a gente não sabe, a Bíblia não fala, a gente pode até tirar algumas conclusões. Talvez os dois estavam lá na prisão porque houve alguma conspiração, que alguém tentou matar o rei, envenenar o rei, porque o padeiro fazia o pão e o copeiro que serviu o vinho. Então, provavelmente eles foram para a prisão porque eles não tinham certeza que algum dos dois tentou alguma coisa, alguma conspiração contra o rei. Certo? Então, ele não sabia, provavelmente depois foi descoberto lá quem fez o quê, né? Deus dá o sonho, acontece o que tinha que acontecer. E aí José fala assim, ó, quando você estiver diante do rei, você lembra de mim lá, né? Lembra de mim, não esquece de mim não, fala de mim pro rei. Mas se passou o tempo e ele esqueceu, porque não era o tempo ainda. E aí chega uma época onde está na hora de José, de Deus usar José. Então, agora sim a gente lê Gênesis 41. 2 anos se passaram. Um dia o rei do Egito sonhou que estava em pé na beira do rio Nilo. De repente, saíram do rio 7 vacas bonitas e gordas, que começaram a comer o capim na beira do rio. Logo em seguida, saíram do rio outras 7 vacas, feias e magras, que foram ficar perto das primeiras vacas, na beira do rio. As vacas feias e magras engoliram as bonitas e gordas. Aí o rei acordou, mas tornou a dormir e teve outro sonho. Desta vez, ele viu 7 espigas de trigo que saíam de um mesmo pé. Elas eram boas e cheias de grãos. Depois saíram 7 espigas secas e queimadas pelo vento, quente no deserto. E elas engoliram as 7 espigas cheias e boas. O rei acordou, tinha tido um sonho. Então, resumindo, o rei começa a ficar encucado, ninguém consegue, não tem interpretação. Então, o copeiro, ele lembra de José lá na prisão, dos sonhos que ele tinha interpretado, que tinha acontecido tudo que ele tinha falado para eles. E ele fala lá em Gênesis 25. Então, chama José, né? Fala de José, o rei manda chamar. Então, Deus dá a interpretação. E aqui começa a se cumprir o propósito na vida dele. Porque ele ia ser usado por Deus, né, para, através da vida dele, alcançar um propósito coletivo, né, e poder ser bênção na vida de outras pessoas, poder ser através dele que ia se conservar o povo de Israel, que é onde viria o Messias, e aí onde viria a promessa a Abraão depois, e onde a gente está aqui hoje, glória a Deus. Amém. Tudo parte de um propósito. Então eu vou ler o finalzinho aqui, no versículo 25, então o rei manda chamar José, né? Então José disse ao rei, os 2 sonhos querem dizer a mesma coisa.
Pelo meio deles, Deus está dizendo ao Senhor o que ele vai fazer. As 7 vacas bonitas são 7 anos e as 7 espigas boas também são. Os 2 sons querem dizer a mesma coisa. As 7 vacas magras e feias que saíram do rio depois das bonitas e também as 7 espigas secas e queimadas pelo vento quente do deserto são 7 anos que vai faltar comida. Exatamente. Como eu disse, Deus mostrou ao Senhor, ó rei, o que ele vai fazer. Virão 7 anos que vão haver muito alimento em todo o Egito, depois virão 7 anos de fome. Versículo 33, e José continuou, portanto será bom que o Senhor, ó rei, escolha um homem inteligente e sábio e ponha para dirigir o país. Né? Nessa, a gente sabe que o rei fala que não tem ninguém igual José, porque ele não vem só com a interpretação, né? Ele vem com a solução. Ó rei, o negócio é o seguinte, vai faltar comida 7 anos e vai ter fartura 7 anos. Mas, porém, todavia, entretanto, o Senhor precisa escolher alguém, né? Para que se junte alimento em todo o Egito durante o tempo de fartura, para que tenhamos comida no tempo da escassez. Né? E Deus é tão maravilhoso que até essa parte onde dos 7 anos, Deus dá um jeito de Jacó ainda ver o seu filho, né? Mesmo desse problema todo, José perdoa seus irmãos, tem aquela questão toda que a gente conhece, Deus abençoou. José não foi só usado por Deus ali no coletivo, para que hoje a gente fosse parte também da igreja, né? Todo aquele projeto, propósito de Deus que vem de geração em geração, mas também fez com que o José reencontrasse a família, perdoasse seus irmãos, fosse bênção e provisão para eles, para que abençoasse o coletivo, que a família, gerações, depois deles, né? Deus teve um propósito, aliás, Deus não para. A gente teve todos esses propósitos, as gerações passadas, Deus tem outro propósito, Jesus veio para um propósito, a gente está aqui para fazer o evangelho, sabe, continuar andando, porque tem um propósito para isso. E um propósito de um dia a gente estar com Ele, né? Como foi falado, na nossa vida eterna. Então a gente faz parte desse propósito, que a gente continue seguindo nesse projeto de Deus, se coloque à disposição para que a gente vá cada vez mais fazendo o coletivo progredir, crescer, e que a gente seja bênção no nome de Deus, que a gente entenda o propósito, não só como o propósito de Deus para mim, mas o propósito de Deus para mim, para alcançar o coletivo, o propósito do coletivo para abençoar a minha vida, e que a gente possa estar crescendo assim, em nome de Jesus. Amém.